Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia de falar sobre um assunto muito pedido por vocês, que é a limpeza de casas, de ambientes. Vamos lá, vamos entender primeiro o que é essa história de limpeza. Essa história vem da necessidade ou da percepção que as pessoas têm de que o ambiente onde elas habitam ou trabalham está de alguma forma contaminado energeticamente. Isso pode ser fruto de um obsessor, de um espírito, de alguma energia ruim que ela sente, de não se sentir bem em determinado local. Enfim, existem várias razões diferentes para a pessoa acreditar que a casa dela pode estar sofrendo algum tipo de influência externa. Como isso funciona? Vamos trabalhar alguns caminhos do que é sujar a sua casa, seu ambiente de trabalho, o que são as limpezas. Tem uma linha que diz que tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala e das formas emocionais que a gente expressa dentro do ambiente, reflete ou através de magnetismo ou através das próprias energias do corpo astral, elas vão impregnando nas paredes de cada ambiente. Antigamente tinha um nome para isso, a gente ainda usa esse nome, a terminologia miasmas. Antigamente ela era usada para doenças, para uma série de coisas diferentes, mas hoje a gente fala muito de miasmas astrais, que são justamente essas sujeiras astrais que vêm do plano astral e que vão colando na parede do seu ambiente de trabalho, da sua casa. Então é como se um médium que pudesse enxergar esse tipo de energia olhasse para sua casa e você tá vendo ali uma parede branquinha, pintadinha, e ele tá vendo uma sujeira astral ali, uma craca mesmo colada na parede. Os lugares onde isso mais acontece normalmente são os cantos, e com uma especial atenção para cantos que ficam atrás de imóveis ou que não bate a luz solar. Então esses miasmas, eles basicamente grudam nas paredes, frutos às vezes de uma briga, de uma discussão, de um relacionamento tóxico. Aquilo com o tempo vai impregnando aquele local. E mesmo a pessoa que está morando lá saindo e entrando uma pessoa nova, a pessoa nova que está entrando lá vai estar herdando essa sujeira. Então é muito comum muitas pessoas, quando mudam para uma casa nova ou mudam para um escritório novo, numa empresa nova, pedirem algum tipo de bênção, algum tipo de limpeza, algum tipo de ritual que possa limpar esse ambiente para começar ali uma vida nova. Eu já vi lugares, por exemplo, empresas que chamaram um padre para fazer isso, e o padre benzeu a empresa inteira para tirar esse tipo de energia. E eu já vi lugares também que chamaram algum médium, algum especialista nesse tipo de coisa para fazer esse tipo de trabalho de limpeza. Então, uma das formas de ficar suja é essa que eu falei do miasma. A outra é quando as pessoas que moram naquela casa, por algum motivo, abrem as suas defesas psíquicas ou espirituais e acaba atraindo algum tipo de obsessor, e esse obsessor vai ficar dentro daquele ambiente. E como é muito difícil a gente não gerar também os miasmas astrais, porque dentro de casa, quando você tem família, às vezes tem uma briga, uma bronca em alguém, essas coisinhas vão ficando em forma de impressão. Como é difícil não ter esse tipo de coisa dentro de uma casa, esses espíritos acabam se escondendo perto desses miasmas astrais. Lembra que isso são impressões mentais e emocionais que nós deixamos na nossa parede, e elas vêm do plano astral, que é o mesmo local onde os espíritos vivem. Então esses espíritos conseguem se conectar com essas energias emocionais e mentais que são produzidas dentro do plano astral, e eles conseguem aprender mais sobre os moradores daquela casa e, consequentemente, ficar ali por mais tempo se alimentando daquela energia. Lembra da história do vampiro, que ele só entra na sua casa se ele é convidado, que ele não gosta da luz do sol, que ele não gosta de alho, que ele precisa do sangue, e o sangue é uma representação da energia vital? Então é muito parecido com essa ideia. A gente tá falando exatamente de vampiros astrais, que foram os que deram origem à lenda do vampiro mitológico, depois que o Bram Stoker trabalhou todo esse mito lá no Drácula. Então nós temos ali dentro da espiritualidade um fundo da onde vem essas ideias que geraram depois os mitos e as lendas, e a gente pode se valer do que a gente aprende nessas histórias para cuidar um pouco desses ambientes. Então, de maneira simples, a tal da água benta que a gente usa contra vampiro, dentro do meio espiritual a gente chama de água lustral, e a água lustral ela é feita justamente para ir limpando esses miasmas. Tem várias formas de fazer água lustral. A mais comum é usar água com sal grosso, por exemplo, que você dilui uma quantidade certa de sal grosso na água, vai ficar uma água bem salobra, e você pode usar essa água para borrifar pela sua casa. A água do mar é uma água em que já está com as condições de equilíbrio já naturais, então é uma boa água para usar sobre isso. E você também pode ritualizar isso usando um ritual, por exemplo, de evocação, para trazer uma energia de limpeza para um condensador fluídico, que pode ser uma água dentro de uma taça, e aquela água passa a ter esses poderes. Outra forma da gente também fazer rituais de limpeza, começando pelos mais comuns. A própria limpeza de uma casa, ela pode ser feita como uma forma de limpar, de começar a tirar esses miasmas. Então arrastar móveis, tirar tudo do canto, limpar aqueles cantos escuros que às vezes o sol não bate, abrir todas as janelas, arejar bem, deixar bem o sol
sol entrar dentro da casa, porque isso vai tirando e queimando esses miasmas. Mais ou menos o que a gente faz para tirar o bolor. E o bolor nada mais é do que uma manifestação física desse miasma começando a aparecer. Então, dentro da crise espiritual, se a gente abrir portas, janelas, deixar o sol entrar, isso é suficiente para ir mantendo a casa limpa. Mas existem casos e casos, existem casos em que aquilo já está muito incrustado, em que a gente precisa realmente de uma limpeza mais profunda. Então, o que a gente pode fazer, além de arejar a casa, deixar a luz do sol, fazer uma boa faxina, é limpar bem as paredes, com alguma solução que tire manchas, que tire esse tipo de sujeira da parede. Muita gente usa, às vezes, cloro, dependendo da tinta, você pode usar cloro para tirar. Então, uma boa limpeza para deixar tudo branquinho, uma boa escovada na parede para tirar esses miasmas. Tem que tomar cuidado, porque às vezes muitas pessoas entram num apartamento novo, numa casa nova, num escritório novo, e acham que se pintar as paredes vão estar limpando aquilo. E na verdade, você só está colocando uma camada de tinta em cima da energia daquele miasma, e o miasma continua ali. Então, o ideal é sempre que a gente limpe, lixe aquela tinta, procure tirar ali alguma coisa que você consiga para poder limpar e depois pintar a sua casa em cima. Mas se for alguma coisa mais pesada, talvez precise de uma limpeza espiritual. E aí a gente vai entrar com algumas ferramentas, que são, por exemplo, observar primeiro dentro da casa onde são os pontos mais críticos, e aí a gente pode usar a boa e velha defumação. Primeiro, usar ervas que têm um poder muito forte de limpar, de tirar energias invasoras, como a ruda, como a guiné. E depois usar energias que nós queremos impregnar dentro da nossa casa. Ou seja, eu estou tirando uma energia ruim, mas eu quero também proteger o ambiente da minha casa com uma energia legal. E aí eu posso escolher ervas que eu gosto, flores que eu gosto. As flores, você pode deixar elas na água, né, soltando aquele insumo que elas têm, e aí usar essa água num borrifador como uma forma de impregnar um pouco daquela energia. Um lírio branco, uma rosa, que são flores que têm um poder muito grande de energia amorosa, de pureza. Ou eu posso usar as ervas e fazer, além da defumação, com, por exemplo, a alfazema, que é uma planta muito bacana pra gente colocar essa energia de amor na nossa casa. Eu posso também ferver água, colocar essas plantas lá, deixar esse insumo também sair na água e também borrifar nesses cantos. Lembrando que quando você for defumar, defuma a casa inteira do seu ambiente mais interno pro mais externo. Ou seja, você vai começar do fundo da sua casa, do seu escritório, e vai levando essas energias como se fosse para a porta de entrada, e aí vai virar a porta de saída dessas energias. Com relação ao borrifamento dessas poções, desses líquidos, você pode fazer isso na sua casa, deixa elas lá durante um tempo, descansando, impregnando aquela energia na parede, e depois você pode limpar para não manchar, né? Não ficar aquelas manchas de um líquido na parede, pode limpar, não tem problema. Depois que impregnou ali, aquela energia já está absorvida ali pela parede. Mas talvez mais importante do que a gente limpar a casa desse tipo de invasor, desse tipo de energia, é a gente manter a nossa casa limpa. Então, o que atrai esses invasores? É o tipo de energia que eu falei, esse tipo de miasma, de energias muito pesadas, muito densas, que se alinham com a forma de pensar desses espíritos. Eles estão muito ligados à densidade, a coisas densas, como brigas, como álcool, como drogas, coisas assim que ligam realmente aos prazeres do mundo físico, como comida, enfim, todas essas coisas que podem ligar ele aos prazeres do mundo físico para que ele rememore um pouco da vida dele. É por isso que ele tá ali, às vezes, preso por alguma emoção que tá mantendo ele ali próximo daquilo. Se aquela emoção for de ódio, ele vai afinar com locais onde tem muita briga. Se aquela emoção for de algum vício que ele tinha em vida, ele vai acabar indo para algum lugar onde tem aquela energia e ele possa se valer um pouco daquela energia para saciar aquela vontade dele de experimentar uma vida. Se eu tenho essas condições, e como eu disse, às vezes é muito difícil a gente evitar uma briga em casa, alguma coisa assim, essas energias com os anos vão se acumulando. A gente pode fazer esses rituais de limpeza, mas a gente precisa aprender a se defender também. Então, o que a gente pode começar a fazer? Primeiro, evite impregnar a sua casa com energias que você não gosta. Então, não faça dentro de casa coisas que podem levar a isso. Evite brigas. É difícil? Dependendo de onde você tá, dependendo do tamanho da sua família, está aí no meio de uma quarentena, de uma pandemia, pode ser difícil, às vezes, exercitar paciência, mas evita levantar a voz, evita gritar, ou evita, pelo menos, no momento que você tá com raiva de alguém, brigar com aquela pessoa naquele momento. Tudo que você verbalizar com raiva vai grudar nas paredes. Se você parar, se acalmar e for chamar a atenção, por exemplo, de um filho seu que tá fazendo alguma coisa errada, senta e tenta chamar essa atenção com um filtro de energia de amor. Tenta fazer essa mudança para tentar evitar um pouco que essas energias, que não são as energias que você quer na sua casa, acabem se impregnando. Porque aí, consequentemente, essas energias, se você vibra muito essa energia de raiva, ela vai colar na parede e vai vibrar de volta e a raiva vai se retroalimentar. Ou se tem alguém ali, algum tipo de obsessor, ele vai estar sempre se alimentando dessa energia e essa energia também se retroalimenta. Vão ser ambientes que tem muita briga, muita raiva, muitas coisas que às vezes do nada começam a aparecer esses conflitos dentro de casa, com energias interferentes. Muitas vezes essas energias
são atraídas não só de forma espiritual, mas muitas vezes sendo atraídas até em forma de pessoas. Pessoas que começam a frequentar sua casa, começam a aparecer, ou começam a de alguma forma invadir a sua vida, algum âmbito da sua vida pessoal, e que são pessoas que não foram convidadas para estar lá, mas que de repente você não se deu conta, mas aquela pessoa já tá dentro da sua vida e já tá meio que se retroalimentando daquelas energias. Então toma cuidado com a forma com que você briga, com a forma com que você lida com as suas questões emocionais e mentais. Se você reclama muito o tempo todo de tudo, da tua vida, isso vai começar a impregnar no ambiente. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu não tô dizendo que você não pode reclamar, que você não pode ficar triste, que você não pode sentir raiva. Não é, isso é humano, a gente sente. Só toma cuidado com a forma que você vai expressar isso. Dependendo dessa forma, pode ser que você expressar uma tristeza de uma forma leve ou de uma forma mais compreendida. Pode ser que essa energia vai ser tão sutil, tão suave, que ela nem vai conseguir se impregnar direito. Ou uma raiva, como eu disse, espera passar o momento da raiva para ir conversar com a pessoa, para a hora que você for verbalizar algo, na hora do verbo, você não criar esse tipo de miasma no seu ambiente. Não é para você não sentir as coisas, a gente tem que sentir, a gente é humano, a gente vai sentir, a gente vai aprender com essas emoções. Vai ter dias que a gente vai estar muito triste, vai ter dias que a gente vai estar muito feliz, mas isso não pode se tornar algo constante e que seja fruto de alguns arroubos emocionais que podem levar a gente a influenciar o nosso ambiente e impregnar ele com essas energias. Então isso é uma manutenção que a gente pode fazer no nosso ambiente para manter ele limpo, manter o nosso castelo, a nossa empresa, a nossa casa como um local mais harmônico, tentar vibrar um pouco mais essas energias harmônicas para limpar essas sujeiras. E a gente fala muito então de limpeza de casas, que é esse ato ativo. Eu falei agora de algumas situações que a gente pode fazer um trabalho passivo, mas tem uma forma também da gente fazer algumas manutenções do ambiente de forma física para ajudar a que de repente você passou por uma limpeza, alguém foi lá que você confia, fez a limpeza da sua casa e agora você precisa manter aquilo limpo. Então tem algumas dicas. Procura sempre lembrar durante as suas limpezas de tirar os móveis do canto. Deixa a luz ir no canto. É onde os miasmas mais gostam de ficar e se esconder. Então deixa essa luz ir. Talvez não dê pra você fazer isso toda semana, mas a cada 15 dias ou uma vez por mês pelo menos, limpe todos os cantos da sua casa. Arraste móveis, puxa a geladeira pra frente, puxa o fogão. A limpeza física vai ajudar muito a fazer com que essas coisas que estão no plano astral não consigam se expressar no plano físico. Então dá pra você criar um bom hábito de limpeza. Com uma frequência um pouco menor, né? Talvez a cada 3 meses, faz uma defumação na sua casa. Se é uma casa que vem muita gente, se você traz muitos convidados, ou se é uma casa que de repente você começou a perceber que vocês estão brigando muito dentro de casa, procura ter aí a cada 3 meses uma limpeza com uma defumação, ou vai lá no seu caldeirão, ferve uma bela de uma água, coloca as ervas que você gosta ali para fazer limpeza, deixa ela ferver, deixa elas soltarem aquela propriedade que elas têm na água, aquele cheiro, aquela coisa que vai ficar na água, espera esfriar, coloca ali num borrifadorzinho, desses mesmo que você compra em qualquer loja de R$1,99, borrifa nos cantos da sua casa, nas paredes, em alguns lugares. Tenham atenção a locais que tendem a ser condensadores energéticos. O que é isso? São locais em que tendem a condensar energia astral, a puxar essa energia. Tem uma espécie de um magnetismo pessoal. E no caso, não, o magnetismo desse objeto ou desse local. Quais são esses lugares normalmente? Os lugares onde a gente despeja o que a gente não quer, ou seja, pia da cozinha, pia do tanque, os ralos dos banheiros, o vaso sanitário. Esses locais são ralos. Então o que eles fazem? Quando a gente está mandando alguma energia embora, eles atraem essas energias para ir embora. E esses locais às vezes ficam contaminados por essas energias. Fica ali uma borda dessa energia de sujeira. Então é bom que a gente também limpe os ralos, tenha sempre esses borrifadores e tudo para jogar nos ralos. Eu já vi muitas pessoas fazer, eu fiz uma limpeza na minha casa, eu defumei todas as paredes, os cômodos. Você foi no banheiro? Não, o banheiro eu achei que não precisava. Precisa. O banheiro é um dos lugares onde mais junta esse tipo de coisa. Não é à toa que quando a gente toma banho ali quente durante muito tempo no banheiro fechado, ele vai juntar aquele mofo no teto. Esses mofos são bons indicativos de onde os miasmas estão juntando. Só que o mofo já é uma manifestação física, ou seja, a coisa já chegou no plano físico. A gente pode então olhar para os banheiros, para os ralos, pia da cozinha, pia do tanque, sempre dá uma borrifada ali, dá aquela limpada, deixa quando você vai jogar alguma coisa, por exemplo, no tanque, um balde de água suja, deixa a água rodar um pouco para tirar bastante a sujeira, levar tudo embora, dá uma limpeza ali no fundo do tanque para ir embora e de tempos em tempos vai lá e joga essa água de um borrifador ou a fumaça ali, né, dá um jeito de jogar fumaça para dentro, mas acho que o borrifador acaba sendo mais prático. Um outro condensador energético muito potente
importante e que as pessoas às vezes não se atentam são os espelhos. Procure não ter espelhos dentro do seu quarto. Pode ser de repente que você tenha um espelho na porta do seu armário, do lado de dentro que você feche, isso ok. Mas sabe aqueles espelhos que ficam do lado de fora do armário? Evita ter espelhos. Espelhos são grandes condensadores de energia e eles acabam, enquanto a gente está dormindo e a gente vai sonhando, a gente está criando formas pensamento no plano astral. E muitas vezes essas formas pensamentos que a gente está criando no plano astral não são bons sonhos. Às vezes a gente está tendo um pesadelo. E esse pesadelo pode acabar criando ali no plano astral, dentro do nosso quarto, essas formas pensamentos ruins que trazem algum tipo de angústia e elas vão procurar algum condensador energético para se manifestar. E se tiver um espelho, é no espelho que elas vão. Se você dorme num quarto, por exemplo, tem uma suíte com um banheiro, que tem um espelho no banheiro, dorme sempre com a porta do banheiro fechada, para que crie, mesmo que seja uma porta, mas que crie uma barreira de limitação da sua consciência dentro do quarto, para que esse plano astral só se manifeste ali. Ah, Léo, mas não tem jeito, eu tenho um espelho no meu armário do quarto, não tenho como tirar, ele tá do lado de fora. Arrume um jeito de cobrir ele durante a noite. Aquele momento que você vai dormir, sei lá, põe um pano, põe um lençol, cria ali alguma coisa que você consiga com velcro, de repente prender nele, para manter ele fechado, para que ele não vire um portal para manifestação, para essa condensação de um ser de outro plano. Então eu falei um pouco de banheiro, de ralo, de tanque, falei agora da questão do espelho, que são, acho que talvez os principais pontos que a gente tem que tomar cuidado, além dos cantos da casa. Então aqui tem algumas dicas com relação a como fazer a limpeza, a como identificar se alguma coisa está acontecendo, aos tipos de limpeza, os tipos de instrumentos e principalmente como eu posso manter a minha casa mais harmônica e os cuidados especiais que a gente pode tomar energeticamente, quando eu falei de ralos e tudo. Beleza? Se vocês gostaram desse tema, deixem aí nos comentários alguma dúvida, alguma coisa que vocês acharam que é legal fazer, o que vocês fizeram e funcionou com vocês, alguma técnica diferente que vocês usam. Existem várias, eu quis trazer alguns mais simples aqui, para que as pessoas que conhecem o canal e não são magos, são pessoas simplesmente que acompanham o canal, gostam dos vídeos aqui que a gente faz de filosofia, de história, mas que elas, se têm essa necessidade de fazer uma limpeza, que elas possam fazer esse tipo de limpeza na casa delas sem problema nenhum, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, é muito importante pra gente quando vocês compartilham nossos vídeos, isso aumenta bastante o engajamento das pessoas aqui no canal. Se vocês puderem fazer isso, agradeço de coração. A gente tem um projeto muito legal no Catarse de apadrinhamento, que é um apadrinhamento mensal que nossos apoiadores fazem. Para cada nível de apadrinhamento, a gente devolve uma recompensa para os nossos apadrinhados, para que eles possam acessar alguns conteúdos exclusivos, receber alguns conteúdos em sua casa, enviados por nós. Se você puder auxiliar, vai ser muito legal para a gente continuar com esse projeto. A gente tem uma meta maior, estendida, que é uma meta para aumentar a produção dos nossos conteúdos. Recentemente, agora em 2021, a gente bateu uma dessas metas e começou a produzir um podcast do canal. Então, se você gosta do canal, tem vários níveis de apadrinhamento diferente. É uma maneira de você ajudar a gente a continuar a produzir conteúdo bacana aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esfirras limpas de limpeza e amorosa para vocês, para que elas impregnem a casa de vocês com toda a energia amorosa. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá!